Estamos começando aqui mais um Explosão na Teia Podcast. Eu aqui, Gisela Aranha. E hoje é bem especial, né, Gisela? Muito especial. Hoje eu estava até conversando agora há pouco. Ele é um político que, na verdade, ele não tem eleitores. Eu estava brincando com ele. Ele tem fãs. Político, historiador. E ele tem fãs, porque tamanha sua simpatia, né? Ele conseguiu, ao longo de todos esses anos, angariar vários fãs nessa caminhada dele. Então, vou deixar Gisela hoje apresentando aí com muita satisfação. Ele, que é deputado, o seu filho, que é jornalista, e ambos vêm fazendo um trabalho muito importante aí pela cidade do Rio de Janeiro e pelo Brasil, né? Isso, hoje está aqui pai e filho, né, Júlio? Chico Alencar e Emanuel Alencar. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigado. Explosão na Teia. Isso. Bombinha, Aranha. A Gisele estava falando que não é apelido. O meu é sobrenome. Beleza. É um prazer estar aqui. Eu acho essas conversas muito gostosas e informativas. Como eu sou um velho professor de história, eu destaco muito o papel educativo da midiosfera, dessa comunicação que na minha infância e juventude não existia, não. Eu, garoto, ouvia Jerônimo, o herói do sertão, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E você imaginava o tropel de cavalos. Era sempre na imaginação, né? Exatamente. Mas você gostou dessa evolução? Gostei, mas ela não pode significar só a imagem e a superficialidade. A gente tem que ter uma leitura crítica de qualquer meio de comunicação, é claro. Avança, assim, né? Você comprimiu tempo e espaço. Agora também tem muito lixo por aí, né? Sim, que se filtrar. divulga e propaga rapidamente. Tem que filtrar. Então é bom que tenha explosões na teia para abrir, desvelar a realidade. Emanuel, obrigado aí por ter feito esse link aí, de estar podendo estar aqui com a gente hoje. Te trago aí também esse ícone aí da nossa cidade. Obrigado mesmo aí por estar abrilhantando o nosso programa aqui hoje. Eu que agradeço ao convite, Bombinha e Gisela, um prazer enorme. Temos conexões, né, de um tempinho na atuação no poder público, nas discussões sobre carnaval, sobre a cidade do Rio de Janeiro, né? Então é um prazer enorme estar debatendo com vocês, com os amigos que estão assistindo, o futuro, né, da nossa cidade, da nossa política institucional, porque só há um caminho para a gente melhorar como sociedade, que é a política, né? E o carnaval é o que nos identifica como cariocas, como brasileiros, uma festa fundamental. E, mais uma vez, agradecer ao convite. Só fazer uma revelação que eu estava percebendo agora. É a primeira vez na vida, bota 42. De 81 para cá, 42 anos. 42 anos. É Faço a primeira agora, vez que eu participo de um debate em podcast. Pô, que bacana. Com esse veículo, com o meu filho. Aí, ó, exclusivo, inédito. Que bom. Que legal. Eu tava conversando com a Gisela mais cedo, eu falei assim, eu tenho uma curiosidade, porque a gente busca, nesse bate-papo, tá falando de algumas coisas que talvez vocês ainda não tenham falado. Embora você esteja tanto tempo na política, na televisão, na mídia, pela tua relevância, já falou quase tudo. Mas, assim, uma curiosidade que eu tenho. Aquele Chico lá, de 18, 19 anos de idade, o que mudou para o Chico que acabou de fazer 74 anos aí nos últimos dias? Mudou o vigor físico, que hoje é muito menor. Eu até nas peladas do futebol era conhecido não tanto pela habilidade, mas pela garra, pela raça. Jogava de quê, Chico? Eu jogava de lateral direito, mas depois eu quebrei a perna na ladeira onde eu morava, na Tijuca, Rua Henrique Fleios, que dava acesso ao Morro do Trapicheiro. A gente jogava bola na ladeira mesmo. E uma vez eu levei um puxão, um safanão lá, quebrei a perna esquerda em 2 lugares. Caramba. Não, 3 lugares. 2 fraturas na tíbia, uma no perônio. A partir dali, eu tinha o quê? 13, 14 anos. Eu fui treinando a outra perna. Virei destro.
Então, depois, com o correr do tempo, esse negócio de lateral ir e voltar, já tinha isso naquela época, dava muito trabalho, eu fui ficar mais no ataque. Um amigo meu, grande poeta, parceiro de João Bosco e Aldir Blanc, Paulo Emílio da Costa Leite, que também já subiu, ele me chamava, que eu tinha um cabelo mais black, assim, me chamava de Jairzinho. Eu falei, poxa, que tinha ímpeto. Aliás, hoje, olha, um detalhe também, 28 de outubro, além de ser o dia do servidor público, viva Nosso dia. quem serve, pois é também a data de nascimento do Mané Garrincha, Manuel Francisco dos Santos, o Garrincha. Garrincha é curruíra, é um nome de passarinho. E a gente precisa da leveza, da destreza, da criatividade do Mané. Estaria fazendo 90 anos hoje, né? 90 anos. Eu vi o Garrincha jogar. Caramba. Para sofrer, porque eu sou flamenguista. Então ele pegava Aqui também, todo mundo é flamenguista. o Jordan era o lateral que marcava o Garrincha. Marcava não, tentava. Tentava, né? Levava um baile, um passeio. O Jairzinho veio na sucessão, foi da Copa de 70, e também conheci o Jairzinho, mas ele não tinha a habilidade de um Garrincha, mas tinha muito ímpeto. Aí eu ganhei esse apelido. Bom, vigor físico diminui, claro. Vocês não vão escapar disso, não. Não, Ninguém escapa. eu já Já tô nesse ritmo sem vigor físico desde os 20 e poucos anos. Mas também não quer fazer uma atividade física, né? Seu Tem que fígado fazer. faz mal à bebida. Não, com certeza. Não, mas eu tenho e eu ainda tenho um outro agravante, eu não bebo água. Eu não bebo Ele não água. bebe água, Eu quase. não bebo água. Não Eu bebe bebo uns 2 litros de água por mês. Nossa, isso é muito pouco. Não faz eu atividade também tenho física, esse não bebe mau água. costume. Mas a gente precisa muito beber água. A água é fundamental. Agora, Aliás, eu vou tomar minha água. A sua é A tua- água? A minha água. A minha água que A passarinho. minha água. Como a gente tá falando de Garrincha, a minha água que passarinho não bebe, né? O Emanuel puxou o lado do pai de jogador, jogou bola também. Como que era a infância do Emanuel? Hoje a gente sabe, já conhece o Emanuel, um grande jornalista, mas na infância lá, soltava pipa, como que era o Emanuel garoto lá? Niterói, né? Júlio, a gente cresceu na Tijuca. Eu nasci na Casa de Portugal, Opa. no Rio Comprido. Eu estudei em frente E ali na extinta Estácio de Sá, na Rua do Bispo, né, ali? Rua do Bispo. É isso. E quando criança, a gente foi primeiro morar na Rua Henrique Fleios, pertinho de onde o papai nasceu. Onde eu nasci. E nunca fui bom de futebol. Na verdade, cometendo em confidência aqui, na época a gente comprava uns balõezinhos, eu me lembro muito Balão disso. japonês. Balão japonês, para soltar isso. Minha cabeça de criança tem isso muito vivo na memória, de comprar os balõezinhos, a gente escolher a estampa mais bonitinha, mais bacana, Na época de junho, né? na época de junho. Festa junina. Hoje em dia é impensável, né? Eu vendia fogos. Aquelas caixinhas, lembra? Ah, eu? A gente fazia com aquelas madeirinhas que pegava caixote na feira, aí fazia casinha de fogos, estalinho, bombinha. Tem gente que acha até que meu apelido de bombinha Vem daí. dali, mas vem de antes, jogando bola. Com 8 anos de idade eu ganhei o apelido de bombinha. Manuel já até viu, eu assino bombinha na minha identidade por conta do apelido ser desde os 8 anos. Mas aí- com 6 anos de idade a gente foi para Muda da Tijuca, para Rua Tobias Moscoso, perto do Morro do Cruz, perto do Andaraí. E eu Boel. passei a minha infância crescendo, jogando futebol com o pessoal do Morro, né? Isso foi muito importante. As relações sociais naquela época, nos anos 90, ainda eram diferentes. Tinha essa troca do asfalto com a favela, eram todos amigos, a gente jogava futebol na rua, fazia o gol com pedra, com chinelo, e jogávamos de bola. Mas nunca fui bom jogador, muito mirradinho, né? E o jornalismo? Quando você decidiu seguir? Jornalismo, eu costumo dizer que meu pai é um jornalista um pouco frustrado. Ele gosta muito de jornal, tem esse hábito que ele passou para mim de ler o jornal impresso até hoje. Lembro muito de papai escrevendo na máquina de datilografia, máquina de escrever, eu dormindo com aquele barulhinho da máquina. Então, isso foi muito natural na minha vida, né? E minha mãe é professora de português, a Ângela. Então, o jornalismo sempre teve presente na minha vida. Quando eu era criança, no SEAT, lá em Santa Teresa, escola que o papai deu aula, minha mãe foi uma das fundadoras, eu fazia um jornalzinho impresso para distribuir na turma.
recortava as manchetes dos jornais principais, na época era mais o JB, e distribuía, montava o meu próprio jornal, né? Quer dizer, impresso porque ele tirava xerox, né? Mas todo manufaturado. Tinha as manchetes, tinha as colagens de jornal, mas tudo feito assim artesanalmente, muito bacana. Com o quê? 8, 10 anos? Por aí. Prodígio, Notícias 1000, não é esse? Já era prodígio, né? E gostava de fazer álbum de figurinha, fazia campeonatos de botão com meus vizinhos da Muda, tabelas. Jogava botão também. A caixa de fósforo era o goleiro, né? Exatamente, eu também. No botão eu fui craque, eu ganhava muitos torneios lá na rua. Eu era peladeiro no botão, jogava mal, mas jogava todo dia. Tampa de relógio era o meu maior artilheiro. Era o teu galalite que tinha o nome de Foguete, que foi um jogador que foi até do Flamengo. Naquele tempo tinha aspirante, reserva. 3 da tarde no Maraca, antes do jogo às 5, tinha os aspirantes. E a gente tinha os nossos jogadores e dava a eles o nome dos craques da época. O Foguete veio da Portuguesa da Ilha do Governador, não sei o que é dele. Alô, Foguete, deu sinais de vida aí. Mas ele nunca passou de um artilheiro dos aspirantes, sabe? Aquele que não vira de craque de vez. Mas a gente tinha isso, os meus amigos tinham lá time do Vasco, tá? O goleiro de caixa de fora com um chumbinho dentro. O meu primeiro goleiro era Zé Carlos. Olha. Do futebol de botão, que era o goleiro do Flamengo de 87 ali, era o Zé Carlos. Zé Carlos já falecido. Sim, já falecido. O Emanuel falou uma coisa que eu sempre brinco, ele falou assim, o meu pai é um jornalista frustrado. Eu brinco isso com o Zico, eu sou flamenguista, como vocês também são, e aí quando fala, o Zico não ganhou a Copa do Mundo, eu falo azar da Copa do Mundo. Chico Alencar não é jornalista, azar do jornalismo. Porque, excelente comunicador, escritor, é muito mais jornalista do que muitos jornalistas que a gente vê por aí, principalmente nos dias atuais. E a Gisela até queria emendar essa questão aí dos livros. Do então, onde que veio essa né? inspiração aí para começar a escrever? O Chico tem vários livros maravilhosos. Como que veio? Bonito da vida, eu estava ouvindo aqui o Manu falar, essa chama, né, que vai se passando de geração em geração. Meu pai, meu velho pai, piauiense, de nome Francisco, seu Alencar, como era chamado, veio para o Rio, trabalhou em obra. Minha irmã conta que ele ajudou no desmonte do Morro do Castelo, que hoje ia dar uma briga danada com a cultura ambiental e ecológica, para criar a esplanada ali, isso no começo do século passado. E ele era também um jornalista, adorava escrever, ficava na máquina de escrever, tinha livro aberto no escritório da nossa casa lá na Tijuca, na parte de baixo da casa, tinha um quintal, era tudo declive. E meu pai, ele me passou isso involuntariamente, nunca me orientou, aliás, ele se foi, eu tinha 13 anos, muito cedo, fica aquele vazio, mas fica também aquela memória dele escrevendo, dele discutindo política com figurões da política, Petrônio Portela, Tancredo, Armando Falcão, turma da antiga aí. E eu fui percebendo aquilo, sentindo, admirando, né? Pai sempre é um certo herói, a não ser aqueles que não assumem a paternidade, que somem, que não tem o elo. Então vem daí. E eu também na escola, estudei no Jardim Escola Elza Campos, na Tijuca, depois no Colégio Marista São José. E eu gostava de redação, gostava das aulas de português. No Colégio de Aplicação, já como presidente do Grêmio, a gente fez um jornal chamado A Roda, e eu escrevia sempre lá. O primeiro livro que eu li, já com meus 14, 15 anos, era um livro do Graciliano Ramos, que tinha um outro livro na estante do meu pai, dedicado pelo Graciliano, grande escritor, ao meu pai. E Vidas Secas. Aquilo me impactou muito. E virou série depois. Na TV? Na TV. Não, é uma obra clássica da literatura brasileira, regional. Fala da saga de Fabiano, Sinhá Vitória e os dois meninos saindo do sertão incandescente para tentar a vida no litoral, com toda aquela desgraça. É um pouco como Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Então, meu pai me estimulava muito. Ele era amigo também desses grandes escritores, Zé Lins do Rego,
e outros, Zé Américo de Almeida, A Bagaceira. Então, isso tudo foi entrando na minha vida e eu adoro escrever. Não há um dia que eu não escreva nada. Agora você vê o avanço tecnológico, ajuda, né? Você Muito rápido. Antigamente você tinha o corretor da máquina de escrever para apagar uma palavra, deixava lá uma marquinha branca. Agora não, você facilitou muito, né? Eu uso o computador, sobretudo, como máquina de escrever. E isso facilita a vida para tudo. Então é uma conquista civilizatória que tem que ser democratizada, né? Chegar a todo mundo. E você, assim, vou entrar até... desculpa até o que eu vou dizer, mas Chico sempre foi um homem bonitão, elegante, amigo dos artistas. A gente sempre está vendo você junto com os... Nunca passou perto de estar estrelando novela, ser galã de televisão. Conta aí pra gente, que tu é amigo de muitos artistas, né? Sou. A vida me deu esse presente, né? Eu, menino ainda, jovenzinho, via surgir uma geração, sobretudo da MPB, música popular brasileira, muito fecunda, muito criativa. Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Milton Nascimento, que vem a ser Gilberto Gil, padrinho de Emanuel, né? Exatamente. E olha, eu sou amigo, conhecido dessas pessoas todas. O Chico foi uma casal dele, as filhas dele estudavam lá no SEAT e eu fui professor delas. E a partir daí também conheci o Chico. A Turma do Mal, Movimento Artístico Universitário, lá da Tijuca, aí por proximidade geográfica. Além do Paulo Emílio, o Gonzaguinha, o Aldir Blanc, depois chegou o Ivan Lins, João Bosco, enfim, a gente é da mesma geração e eu, que não sou músico, tentei aprender um pouquinho violão, mas não tive persistência, dedicação suficiente. Adoro música, gosto de cantar. O Bituca, o Milton, que fez, antes de ontem, 81, Tempo Não Para, ele gravou um disco que fez um sucesso tremendo nos anos 80. A música que puxava o disco era o tempo do LP. Uhum. É aquela Amigo é coisa para se guardar. Canção da América. Canção da América. Eu vi o Bituca compondo isso, a letrinha dele num caderno espiral, e virou essa. E outras músicas mais. E ele chamou um coral, porque tinha uma que era do folclore mineiro, que era um coral mesmo. Quem te ensinou a nadar foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. E ele chamou 50 pessoas, do Sócrates a nós lá da Patota. Ele chamava esse coral de Falta de Couro. Depois ele selecionou 5 para fazer o coral de outra música do LP, chamada Sentinela. Morte, vela, sentinela, sou do corpo desse meu irmão que já se foi. E eu fui selecionado, olha, pelo Milton Nascimento. É um orgulho que eu tenho. Então, também sou um cantor de chuveiro, de rodinha, de música. Vídeo o quê? Hein? Divide o quê? Mais ou menos. Mas nas varandas da vida, eu adoro música, me comove. Gosto de ficar quieto ouvindo música, misturar música com conversa não funciona muito para mim. Mas, então foi acontecendo isso, e essa turma sempre, quando eu me candidatava, já estou botando no passado, votava em mim, fazia declaração. Isso é uma honra, é um orgulho e um compromisso, né? A quem muito se deu, muito se exigirá. Como eu te disse no início, né? Não são eleitores, são amigos, são fãs. É uma legião, né? Fã é um perigo, eu te falei antes da gente começar aqui, Júlio, que o fã é esquisito porque pode entrar num campo da mitificação, e eu não gosto de mito. Para mim, mito é Jesus Cristo, encarnação de Deus na existência humana, acredito eu, uma questão de fé. Tem que se respeitar o direito de crença e de não crença, mas a gente mitificar ser humano, ninguém é perfeito, longe disso, é meio perigoso. Então, eu prefiro ter eleitores conscientes. Quando eu encontro alunos... Quem foi meu aluno? O Miguel Falabella, a Cristiane Torlone, já a velha geração. E como é que foi? O Frejá, mas eles lembram, tem boa memória desse velho professor. Isso me dá muita alegria. Então não é fã, não, é
Eleitor consciente. Imagina, a Gisela é mais ou menos da mesma idade do Emanuel. É isso. Crescer nesse meio deve ser fantástico, né? Poxa, muito. Eu tô vendo aqui o Chico, tô viajando aqui. E como é que foi a sua entrada na política? Eu costumo dizer que eu entrei na política quando eu entrei no mundo, né? No mundo. Porque nós somos envolvidos por relações políticas, né? Eu nasci no governo, finalzinho do governo Dutra, e o Brasil estava transitando do rural para o urbano, meados do século passado. Depois, a sequência toda. Cresci na minha juventude, ditadura, amigos presos sumindo assim para nunca mais, Gilberto Gil. Tempo terrível, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Cantaram Francis Raime, sempre esquece um compositor, né? E o Chico Buarque, Vai Passar. Passou! A minha geração teve que lutar muito. Estamos aqui no estúdio, que é na Candelária. Estava chegando aqui, lembrei da missa pelo Edson Luiz, estudante morto. Eu fui no velório dele, secundarista do Colégio de Aplicação. Depois teve a missa de 7º dia aqui na Candelária e a polícia chegou com cavalaria, uma repressão brutal para os que saíam de uma missa de 7º dia. Ditadura terrível, tenebrosa, tem gente com saudade desse período por aí. Então, eu fui crescendo nesse ambiente. Comecei, por esse sentido gregário, a atuar nas associações de moradores, inclusive lá da Tijuca, a AMOAPRA, Associação de Moradores e Amigos da Praça Santos Penha e arredores. Fui presidente da FAMERJ, Federação das Associações, que congregou mais de 600 associações do Norte Fluminense aqui à capital. Era um movimento muito pujante nos anos 80. A gente fazia reunião em campanha para questionar os governadores, os candidatos ao governo, com 5, 8 mil pessoas. Quando o Brizola foi eleito, a gente fez uma plenária 8-2. No ginásio, isso, no ginásio da Rua Bariri, quando ele tomou posse em 8-3, juntamos 10 mil pessoas lá. E o Brizola, aquele estilo, cada um entregou reivindicações, ele falou, temos desses papéis aos milhares aqui, e os recursos virão, porque os recursos estão na cabeça do bom administrador. Mas era um tempo, isso era uma escola da vida. Claro, fiz faculdade, a UF, me formei em História, depois fiz mestrado em Educação. O Betinho, o saudoso Herbert Souza, foi da minha banca de mestrado. Fui me formando na vida, eu sou muito grato a Deus, à vida, aos amigos. E eles que me completam e que me ajudam a ser no que eu tenho de bom. O que eu tenho de ruim a gente esconde um pouquinho, sei dos meus defeitos, mas não vou ser bobo de ficar proclamando aqui, ainda mais no explosão na teia. A Cissa está ali preocupada, com medo. Entra aí, pode entrar aí no meio da câmera aí, ó. Ela tá com pra medo. Colocar a aguinha ali, ó. A gente estava falando da Emanuel. parte literária do Chico, mas o Emanuel também, né, Emanuel? Fala um pouquinho aí, você tá com Tá aqui, ó. um livro, ó, Bahia de Guanabara. Bota ali, Fala mostra aqui aí, um pouquinho. Emanuel. É o seu segundo livro, né, Emanuel? Na verdade, é o 1.2. É a Uhum. segunda edição A segunda edição. desse livro. Mostra pra cá. Sobre a Baía de Guanabara, mas para chegar nele, eu preciso contar uma breve história. Eu cresci, como eu falei, rodeado por livros, mãe professora de português, pai historiador. Não tinha muito para onde fugir. Não. Sempre cresci lendo muito, sempre gostei muito de notícia, né? Como falei, me vi como jornalista desde muito pequenininho. E a questão ambiental me veio, depois a gente pode falar um pouco mais, que vovó, a mãe do meu pai, tinha um sítio no interior de São Paulo, ela já é falecida, o sítio continua. E lá a gente teve sempre contato com a natureza, com o Rio Pardo, uma cidadezinha chamada Santa Rosa de Viterbo, pertinho de Ribeirão Preto, que todo mundo conhece mais. E esse carinho, esse amor pela natureza veio desde muito pequeno. Então, na minha atividade profissional, eu comecei no Jornal Fluminense, lá em Niterói, porque eu estudei com o papai na UF, e no mesmo lugar físico mesmo. Fiz jornalismo na Rua Lara Vilela, e meu pai fez história no mesmo casarão. Agora o jornalismo mudou para o Gregoatá. Mas lá vivi por um período, na época da faculdade, morei lá na Rua Tiradentes, no Engá, pertinho da faculdade, e comecei a atuar no jornalismo diário, cotidiano, fazendo matéria em São Gonçalo, em Niterói, conheci muitos territórios ali no leste fluminense, matéria policial,
morte de apontador do Jogo do Bicho. Você trabalhou no jornal São Gonçalo também? Trabalhei só no jornal O Fluminense, Só no Fluminense. que cobria muito São Ah, Gonçalo sim, também. sim. E aí eu fui... Fluminense acabou. Ainda tem. Mas Chegou a impresso, acabar não. por um período agora recente o impresso, mas voltou. Voltou o impresso, inclusive. Voltou o impresso, Que inclusive. Então, eu acabei, em dado momento, me interessando mais pelas pautas ambientais, já desde lá do início dos anos 2000. E no Jornal o Globo, onde eu fiquei de 2007 a 2015, eu comecei a mergulhar mais na temática da Baía de Guanabara, que eu acho que a Baía de Guanabara, muito querida por todos nós, né? O elemento que nos identifica como brasileiros, cariocas e fluminenses, ela exprime de maneira muito contundente, muito forte, todos os nossos desafios de humanidade, né? Ela é um microcosmos dos problemas que nós enfrentamos globalmente, né? A gente não resolveu o grave flagelo que é a falta de saneamento básico, a falta de tratamento de esgotos e de água potável para quase 9 milhões de pessoas nessas 16 cidades. Então, eu sempre me encantei muito pela Baía de Guanabara, pelo que ela tem de positivo ainda, mais de 240 espécies de peixes, um bosque de manguezal cada vez mais vivo lá no fundo da Baía de Guanabara, fruto de uma política de conservação que muita gente acha que é bobagem, mas ela vai ser decisiva, a preservação dos ecossistemas, para a gente chegar no século XXI lidando melhor com a adaptação face às mudanças climáticas. Então, o livro surge um pouco desse meu trabalho de jornalismo no Globo. Em 2016, por conta dos Jogos Olímpicos aqui do Rio de Janeiro, a Fundação Ball Brasil, que é financiada pelo Partido Verde Alemão, acabou chamando uma amiga que me indicou para escrever um dossiê sobre a Baía de Guanabara, tentando responder algumas perguntas fundamentais. Principalmente, por que chegamos, quase 3 décadas depois, do grande programa de despoluição da Baía de Guanabara, assinado lá pelo Leonel Brizola, em 1994, numa situação muito longe da adequada. Então, o livro discute isso, né? Ele traz elementos sobre a Baía de Guanabara, é um livro de rápida consulta. Eu costumo dizer que não é um livro técnico, né? Apesar de eu ter me especializado em engenharia ambiental, ele não é um livro que eu vou discutir vazão de estação de tratamento de esgoto, DBO, DQO. Eu vou discutir jornalisticamente a situação da Baía, trazendo o contraditório. Isso que eu acho que é importante do trabalho jornalístico, né? Trazer uma mensagem, uma apuração que seja acessível para a sociedade toda. A pessoa não precisa ser técnica, especialista para ler o livro. E eu, como jornalista, sentia muita dificuldade de achar as informações fidedignas. As informações eram muito desencontradas, sabe, Júlio? Cada um falava um número, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Então, é um livro que procura resumir. Não é técnico, é um livro para todos. Em menos de 150 páginas, com muita ilustração, gráficos. Esses desafios profundos, né? Uma leitura leve, dá para todo mundo entender, né? Bem. Exatamente. Ô Manu, quantos municípios a Baía de Guanabara banha? Diretamente? Quando a gente fala da bacia da Baía de Guanabara, a gente tem que falar da bacia drenante. Isso é o seguinte: quando cai a gota da água, ela vai parar na Baía de Guanabara. Então, são 16 municípios nessa bacia da Baía de Guanabara. É uma coisa muito relevante, né? Quando eu era menino, a gente ia, meu pai me levava para Ilha de Paquetá, domingos em Paquetá. Gisela E também nunca foi na Ilha de Não, eu tô Paquetá. pedindo Que pra você me levar isso? um Ela tá me Sou cobrando. doida, velho, Eu tô na. Não sei se o Chico sabe, nós somos casados. Ah, não. E ela tá me cobrando há 2 anos para eu levar ela lá na Ilha de Poxa, Paquetá. Eu era dos namorados, que era chamado antigamente. Deputado, eu era gerente dos parques da cidade. Puxa vida. Ali que a gente trabalhei junto com o Manu. Pior ainda essa... Eu ia lá na ilha, ela falava, me leva. Não, hoje eu tô indo a trabalho, mas eu vou te levar e tal. Ainda não levei, mas Ainda é vou tempo. levar junto com o Pedro, que tá aqui na barriga. Oh, bem-vindo, Levar junto viva com a o Pedro. vida. E olha, eu estava falando das Paquetá, viagens a Paquetá e mesmo Niterói, e a gente via botos, golfinhos, pulando em torno da barca e tal. Quantas espécies já teve e quantas tem agora? Essa é uma história dramática, mas também importante, falarmos dos botos cinza da Baía de Guanabara. Na verdade, essa espécie, Sotalia guianensis... Mamíferos, né? São mamíferos. O Sotalia guianensis, essa população específica, o nome é Sotalia guianensis, nome científico. É uma espécie de golfinho. Golfinho é um nome genérico para várias espécies, né? É o boto cinza.
essa população específica dentro da Baía de Guanabara, ela nasce, vive e morre dentro da Baía. Curiosíssimo, ela não sai da Baía de Guanabara. Então, não estou dizendo que a espécie... Mas existe em vários lugares do mundo. Existe. Os sotaliguianenses têm na costa, no litoral todo brasileiro, da América do Sul, etc. Mas essa população específica está ficando cada vez mais confinada no fundo da Baía de Guanabara, ali entre Paquetá, Suruí, Magé e São Gonçalo, Itaoca. Por que eles ficam ali? Não é à toa. Porque é uma região com menos poluição sonora, por causa das embarcações que ficam perto ali da ponte Rio-Niterói. Então, essa população tem sofrido absurdamente. Vocês terem uma ideia, na década de 1970, quem está dizendo não sou eu, Emanuel, são estudos aprofundados da UERJ, do Laboratório de Mamíferos Aquáticos da UERJ, eram mais de 800 botos dentro da Baía de Guanabara. A gente chega hoje com menos de 30. Então, é a população que está sofrendo e ela é uma espécie que exprime que alguma coisa de muito ruim está acontecendo naquele ecossistema. Menos de 5%. E o que fazer para total. melhorar isso, né? Pois é, aí entra numa discussão que é muito profunda, de qual Baía que nós queremos. A gente quer uma Baía que seja totalmente focada no petróleo e no gás, ou uma Baía que consiga consorciar essa atividade econômica, que lógico é fundamental. A indústria naval dá emprego para as pessoas, o petróleo ainda é a base de muita economia do estado do Rio de Janeiro, mas é preciso de considerar os usos múltiplos, né? Atividades centenária, milenar da pesca, por exemplo, não pode ficar comprimida, exprimida por causa da atividade offshore do petróleo. Então o boto, na verdade, ele sofre o que o pescador artesanal sofre também. Os dois são vítimas de um modelo que não discute os usos múltiplos de uma baía, uma baía que cada vez mais focada nessa indústria do gás e do óleo e pouco focado no ecoturismo, no desenvolvimento sustentável da pesca, por exemplo, da catação de caranguejo, que continua, assim, ainda muito relevante. Isso que é mais incrível da Baía de Guanabara, por isso que o nome é Descaso e Resistência. Apesar de tanto descaso, é uma baía que resiste. Mas os botos podem voltar a crescer populacionalmente? Olha, é muito... De 800 para 30 num espaço de... Menos de 5% que tem hoje, menos de 50 anos, né? Isso é uma devastação. Mas há sinais de que essa população está crescendo? Então, além do sotália, que é o boto cinza, algumas espécies entram, às vezes, dentro da Baía de Guanabara. Em 2017, salvo engano, uma espécie chamada dentes rugosos entrou, inclusive, no estaleiro dentro do caju. Isso não é tubarão, não? Não, é golfinho de dentes rugosos. E aí o pessoal lá do caju estaleiro mandou uma foto, um vídeo do boto dentro de um estaleiro, num lugar totalmente degradado, para o pessoal da UERJ, né? E aí o Zé Laílson lá do UERJ falou, não é possível, esse cara está inventando. O cara tem boto aqui, olha aqui a imagem do boto. E era verdade. É uma espécie de comportamento meio kamikaze. O bicho começou a desbravar toda a Baía de Guanabara e entrou em áreas que nunca tinham sido observadas o boto. Então é para dizer que a vida resiste, né? É uma coisa curiosa. Isso não está associado à melhoria ambiental, não, perceba. Não... Mas não tem nenhum projeto assim para essa melhoria? Não estão fazendo? Então, eu costumo dizer que para a gente melhorar a Baía de Guanabara, a gente precisa resolver o grande passivo ambiental, que é o tratamento de esgotos domésticos. Dá para afirmar com uma segurança que o principal problema hoje da nossa Baía urbana é a falta de tratamento de esgoto da casa das pessoas. Mais do que industrial, mais do que poluição sonora e etc. Pra vocês terem uma ideia, a gente chega em 2023 hoje com aproximadamente 24% só dos esgotos dessas quase 9 milhões de pessoas em 16 cidades tratados. É muito pouco. E quando há tratamento, a gente não tem a segurança de saber que aquele tratamento está sendo adequado. Então é complicado, mas dá para recuperar. Estava falando aqui outro dia, acho que foi até com o Iago, lá da CEPI, a Gisela batendo muito no tema da educação, como talvez uma das únicas formas de transformar o que não está legal. Não, acho a primeira. A grande, né? A grande forma, a primeira e grande. E eu queria saber, o deputado foi vereador, está hoje deputado, já tem mandato há muito tempo. Uma curiosidade que eu tenho, e eu acho que é a curiosidade de muitas pessoas que são leigas no assunto de meio ambiente, o senhor sempre foi muito voltado para essa causa. Até quando você vai para diversão, se a diversão tem a ver com a causa, te puxa, como foi desfilar no enredo que falava de Chico Mendes. Então, assim,
Você acha que no Rio de Janeiro, vamos falar de Rio de Janeiro, onde a situação econômica das pessoas é muito ruim, é muito mais difícil de levar para dentro das casas dessas pessoas o tema de meio ambiente? Não. Embora essa questão material do dia a dia, da sobrevivência, de você ter condições mínimas de vida digna, teto, comida, água, saneamento, tudo isso, e escola, e cuidado com a saúde, tudo isso tem a ver com o meio ambiente, que é o ambiente inteiro em que o ser humano vive. Então, o que precisa se criar é essa nova consciência ecológica. Veja, Bombinho, pela primeira vez na história bimilenar da Igreja Católica, um Papa faz uma encíclica, ao contrário do que o cronista social Ibrahim Suede achava, não é bicicleta de uma roda só, é uma carta pastoral do Sumo Pontífice dirigida aos católicos do mundo inteiro e às pessoas de boa vontade. O Francisco, que é um baita papa pop, ele fez uma carta encíclica em 2015 chamada Laudato Si, louvado seja, sobre o cuidado da casa comum, onde ele diz que toda a criação reverbera, explode, mostra a teia da vida, que está em tudo. Nós somos irmãos de tudo que tem patas, asas, guelras, raízes. Nós somos irmãos do que é vegetal, do que é mineral, tudo pulsa. Então é preciso uma nova consciência. E é evidente que tem que ter a ecologia social, ou seja, não se pode pensar só no meio ambiente, nos botos da Baía de Guanabara, e a gente fica impressionado com a redução dessa população, com a extinção da espécie, sem pensar na espécie humana, que também está sendo extinta, que está sendo há séculos sofrido. Gandhi dizia que o mundo tem recursos suficientes para atender a todos os seres viventes, mas não para a ganância dos homens. Então, eu acho que o equilíbrio ecológico está no amor ao próximo, na fraternidade e na construção de uma sociedade mais igualitária, justa, democrática, fraterna. Então, e eu percebo, a questão ecológica é de muito fácil entendimento. As crianças, pobres, classe média, ricas, todas entendem. Desenham logo seus primeiros desenhos, esses desenhos da Lua, o Sol, o planeta, o mapa, a árvore, a gaivota, né? Isso tudo é elemento da vida. Aí eu, como professor, que serei sempre, digo que é um desafio para nós educadores mostrarmos que a questão ecológica não é algo fora, não é algo que está distinto da questão social, da desigualdade. Caminha junto, né? Caminha junto, não dá para... A gente desassociar. Como diz o meu amigo Frei Beto, a gente tem fome, o ser humano tem fome de comida e de beleza, de pão e de beleza. Eu acho que é preciso a gente aprender a ligar essas coisas todas. Não dá para fazer o cuidado ambiental absolutamente necessário e central sem fazer o cuidado social da vida humana. Então, política com P maiúsculo, diferente da politicagem, é exatamente você ligar todas essas questões. E eu acho que a temática ambiental é transversal. Não pode... O Manu é um jornalista especializado em meio ambiente, mas a consciência social que ele desenvolveu é igualmente aguda. Não está fora. Não é aquele negócio de salvar as baleias esquecendo do ser humano. Uma coisa está ligada à outra. O senhor citou o Papa nessa sua fala, citou o Frei, e aí eu queria até falar um pouquinho dessa parte. Eu, quando falei que ia estar hoje tendo esse bate-papo aqui contigo, com o Emanuel, aí um amigo meu que é muito assíduo às igrejas e tal, ele estava falando, olha, o Chico ele tem uma peculiaridade. Ele está sempre ali na igreja
se eu não me engano, Nossa Senhora das Neves. Sim, É isso? Largo das Neves, Santa Isso, Teresa. ali em Santa Teresa. E é impressionante. Ele é parlamentar, deputado, a gente está sempre vendo ele lá na plenária, na televisão, mas ele vai para lá, fica sentadinho ali no banquinho dele, assiste a missa, vai embora discretamente, nunca pediu o padre para ficar falando o nome dele, totalmente discreto. E eu estava conversando outro dia com o Emanuel, e ele me diz que quando ele nasce com 30 semanas, 1 quilo, 1 mês na incubadora, e aí é esse assunto que eu queria trazer para a mesa. Essa sua fé, essa sua religiosidade, naquele momento ali, foi fundamental, porque eu estava até conversando com o Emanuel. Hoje, 2023, é até mais fácil de se entender que alguém que nasce com 30 semanas, 1 quilo, que sobreviva. Em 1981, início dos anos 80, era quase um milagre, né? Foi um milagre, eu acho. Com certeza. E ele nasceu muito frágil. E a gente tinha um precedente terrível. O Manu tem uma irmã mais velha chamada Maíra, que estaria com 43 anos hoje. E que com 1 semana já em casa, uma menininha linda, moreninha, cabeludinha, ela teve uma doença raríssima, que era um apendicite neonatal. Foi para a UTI, mas não sobreviveu. E é um baque. Eu, quando vejo mães perdendo filhos, é antinatural o filho ir antes dos pais, meninas morrendo e as mães, sobretudo as mães, às vezes mais que os pais, sentem uma dor que é a maior do mundo. Ainda mais quando a pessoa tem já 5, 6, 8, 10, 18, 20, 30 anos de convívio com os pais e vão embora. É uma, como dizia o Hélio Pellegrino, psicanalista, cristão, socialista, é uma ruptura drástica da forma humana, quase insuportável. Bom, nós tínhamos perdido a Maíra. Aí, de repente, veio a gravidez da Ângela, mãe dele, e logo em cima, e foi se gerando essa criaturinha aqui. Só que apressado, veio antes da hora. Acredite, no dia em que a Maíra tinha morrido, 1 ano depois. Aí alguns amigos, o frade franciscano. Ele nasceu no dia? No dia em que ela faleceu, no ano anterior. Ele falou, não, isso é sinal que a vida está teimando, está insistindo. Nada é por Só acaso. que 1 mês na incubadora, né, do IASERJ, Hospital Público. E a gente rezando. Eu lembro que a gente não rezava, só cantava também. Aliás, Santo Agostinho disse que cantar é rezar em dobro. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. E olha, não falhou. Então, eu acho que teve a ciência, mas teve também essa mãozinha divina para fazer essa criatura, esse ser humano raro, importante na vida, vicejar. Ele não lembra nada disso, né? E como que é a religião na tua vida? Então, eu cheguei a fazer 1 ano de primeira comunhão numa igreja ali no Andaraí, só que eu acabei não completando, né? E papai gosta muito, né? E todas as datas festivas, ele costuma fazer a missa lá na igreja anglicana em Santa Teresa, quer muito que a gente participe. Não sou uma pessoa que acompanha a missa, sou completamente apaixonado pelas religiões de matrizes africanas, e o carnaval me diz muito sobre isso. Eu gosto de tentar entender, né? Eu pego os sambas enredos afros, que eu acho maravilhosos, e tento fazer alguma conexão com aquilo, mas não costumo ter uma presença muito grande na minha vida na instituição Igreja Católica. Não sou um adepto de ir à missa todo domingo, nem nada disso, mas tenho, evidentemente, essa dimensão espiritual, né? Essa bênção, isso acaba passando muito do Chico para todos os filhos, né? Então, é um pouco por aí. E agora, só voltando um pouco da história da prematuridade, teve uma história também muito louca, que em 2014, eu e minha esposa tentando engravidar, né, a gente tentando ter filho, eu fui fazer uma série de exames e me deparo com hepatite C. E isso, depois a gente investigou, foi decorrente de transfusões de sangue que eu fiz
no nascimento, em 81, eu já estava com fibrose avançada, quase cirrótico, por conta a hepatite C acaba virando uma doença crônica e não dá sinal, o fígado não fala que está sofrendo, né? Então, fica um recado para as pessoas, façam o exame de hepatite C, gente. Tem tratamento hoje com 99% de chance de curar, e eu estou curado já há bastante tempo, depois que eu descobri, eu fiz um tratamento que falhou, e depois eu fiz um tratamento com medicamentos de ação direta, que são fantásticos, são comprimidinhos que você toma, e o vírus do vírus C é zerado no corpo. Então, mais um susto, né? Ô Chico, depois da Maíra e do Manuel, veio mais alguém? Veio, graças a Deus. Tem quantos filhos hoje? Depois tenho 4. Tem a Maíra e mais 4. Depois do Emanuel veio a Ana, quer dizer cheia de graça, vem do hebraico. A Ana é jornalista? A Ana é designer, design gráfico. Ela é mãe do Bento e já, em dezembro. Seu é para depois. O meu é para fevereiro. Nós fazemos aniversário em dezembro. Olha, que beleza. Mesmo dia, eu e ela. Que dia? 10 de dezembro. 10 de dezembro, dia dos direitos humanos. Isso, e dia do palhaço. Também. Isso. Fazemos juntos. Que bom. E então a Ana é mãe do Bento, o Manu é pai com a Maíra, que é mãe da Aurora e da Clarice. Clarice e Aurora são gêmeas. A Clarice chegou um pouquinho, uns minutinhos antes. Aurora. A Aurora é mais velha? Qual o nome da tua esposa? Maíra. É o mesmo nome da tua irmã? Mesmo da minha irmã. Da mais velha, mas sem sabê-los, né? Caramba! E a vida tem esses mistérios, sempre é de pintar por aí. Bom, depois da Ana veio, pouco tempo depois, a Lia, que vem do hebraico, aí não é, mas é porque a Ângela tinha uma irmã que morreu precocemente, 20 e poucos anos, chamada Eliane, chamavam ela de Lia, e resolvemos homenagear com o nome de Lia, a nossa filha, que é mãe do Tom Muitos netos. e da Olívia. E depois veio a Nina, do meu outro casamento, com a Cláudia, que já é mãe também, embora ainda não tenha 30 anos, do Tatal. Ele se deu um apelido, ele chama Santiago, mas se chama de Tatal. E do Ernesto, que tem uns 8, 9 meses, né? É pique-ruxo ainda. Ou seja, Família. eu já sou avô de quase 8. É uma fecundidade. Um detalhe ainda sobre a questão mística, religiosa, que eu acho que a gente é imanência e transcendência, e claro, sou cada vez mais ecumênico, o respeito a todas as religiosidades, inclusive a beleza visceral das religiões de matriz africana tem que ser compreendidas, são as mais perseguidas no Brasil. Às vezes evangélicos dizem que é coisa do demônio. Isso é um horror, esse preconceito, esse sectarismo. Mas todo domingo, desde a pandemia, que a gente não podia nem ir à missa e a encontros, eu peguei um hábito que eu gosto muito, virou quase que uma obrigação que eu me imponho. Eu leio o evangelho daquele domingo, que é único para todas as igrejas católicas do planeta, e algumas protestantes tradicionais, históricas também, anglicana, luterana, é o mesmo trecho do evangelho que é lido. E eu acordo, leio aquilo e peço uma luz qualquer divina, às vezes aparece, e eu escrevo um comentário lá, breves reflexões para crentes ou não. Não é que faz um sucesso danado? Talvez seja as postagens no velho Facebook, da gente põe no Instagram também, que mais tem a repercussão. Domingo de manhã, dizem que não é um dia bom e tal, mas tem um grupo, e eu mando para uma lista de transmissão, de umas 200 pessoas, uma pessoa que sempre me retorna, sabe quem é? Fernanda Montenegro, que é conhecida, amiga, sim, mas ela gosta daquelas reflexões, e ela é, como a Fernandinha, sua filha, diz, uma pessimista visceral. Mas ela gosta dessas reflexões. Eu acho que a fé é uma aposta assim, ousada. A gente é tão revolucionário que nem aceita que a morte e o fim tenham a última palavra. É um pouco o personagem do Guimarães Rosa num conto magistral, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Dizem o Augusto, que era um valentão que apanha, sofre, cai numa ribanceira, quase morre e depois volta mais místico, religioso, mas mantém
aquela vontade de viver. Falou assim, eu vou entrar no reino dos céus, nem que seja porrete. Eu quero isso. Eu acho que a fé e o sonho é o que nos mantém vivendo bem, né? Eu sempre brinco. Ter sempre Deus, né? Isso, independente de frequentar. Tem uma frase que é antiga, desculpa, não vou lembrar quem é o autor, mas que diz que o homem não morre quando deixa de viver, e sim quando deixa de sonhar. E eu acho que isso talvez, não sei se é exatamente coisa assim, desse jeito. O Charlie Chaplin dizia falava né? isso, o Carlitos. E a fé é mais ou menos nessa linha. Se tu não tiver fé, você tá fadado a não conseguir conquistar nada. Eu quero entrar, antes da gente entrar na parte final aqui do nosso bate-papo, na questão política, mas até para pegar um gancho do que eu vou mostrar aqui, eu queria fazer uma pergunta pro Emanuel e pro Chico. O Chico falou no início da conversa que jogou bola e que hoje já não está com aquele vigor físico todo por conta da questão física. Como que é a vida de cada um de vocês na questão física? Vai para academia, se exercita, como que é isso? Fala aí, Manu, você que está mais ativo. Eu estou melhor na fita que ele. Ah, é? Faço academia, procuro fazer academia pelo menos 3 vezes na semana, perto de casa, ali em Botafogo, no Maitá. Divisa de Botafogo com Maitá. Não vou falar o nome da academia para não fazer propaganda. Mas percebo muito claramente que depois dos 35 para cá tem que se cuidar. Assim, já tive mais dificuldade agora para perder peso, você ganha uns pezinhos. O metabolismo muda muito. E tem esse histórico, né, da hepatite curada. Papai já fez uma cirurgia de revascularização miocárdica. Tem que estar atento, isso tudo é genético. E gosto de tomar uma cervejinha e preciso me cuidar. Então, com filho, com criança em casa, você precisa estar, né, ali operacional. Né? Hoje em dia, os casais todos têm um grau de colaboração ali, que procuram dividir as tarefas. Eu sei que acaba puxando mais para a mãe, não tem jeito. Eu olho para a barriga da Gisela, aí eu vejo o Pedro, eu falo assim, não, eu tenho que ir para academia para poder eu estar bem fisicamente, porque Pedro vai correr para lá, para cá, eu tenho que estar bem fisicamente para acompanhar. Aí eu chego na academia, olho pra academia e falo assim, não, vou trabalhar, vou depois. É muito difícil. É difícil, Pedro. A gente não é dessa geração, né, Pedro? Teve um dia que ele foi comigo, ele teve a cara de pau de ficar sentado. Tá muito calor. Me assistiu 1 hora, não fez nada, isso aí. Mas a academia eu ainda consigo, assim, eu faço uma esteirinha, uns 4 quilômetros. Mas ela vai desde os 15 anos. Então, pra ela, é um hábito. É como almoçar, Eu danço desde 10 anos. Eu nunca gostei de academia. Meu exercício físico era jogar bola, soltar pipa, bola de gude. Isso é o que me fazia correr pra lá, pra cá. Eu sou dessa época. Então, eu imagino que o Chico é a mesma coisa. A gente não é dessa geração de academia, né, Chico? Não. Ser bombado e tal, isso nunca foi valor pra mim. Agora, eu reconheço, tem que colocar na prática, que a atividade física saudável. É fundamental. Como o Manu lembrou, eu herdei do meu pai um diabetes controlado, né? Não preciso tomar insulina, mas remedinhos. E já tive esse bloqueio de circulação sanguínea. Eu tenho 4 pontes, 3 safenas e uma mamária. Não são superfaturadas. Mas você está liberado para fazer atividade física. Tô. Deve fazer, essa cirurgia, teve que abrir o peito, é horrível. Como se um caminhão jamanta passasse em cima de você. Tira o coração, né? E depois volta. Disseram isso. Eu falei, se acabar a luz, não tem gerador aqui. Mas é uma cirurgia complexa e graças ao SUS e ao Instituto de Cardiologia do Rio de Janeiro, lá em Laranjeiras, ocorreu tudo bem, fiquei renovado, mas já tem 11 anos, as obstruções vão vindo. Beber água, Júlio, é fundamental e eu... Mas você não faz, então, atividade física? Não faço pilates, que é insuficiente, tem que fazer aeróbica. De vez em quando eu caminho, mas eu precisava ser mais disciplinado. Principalmente na alimentação. Ela, além de jornalista, ô Chico,
ela é formada em fisioterapia. Imagina o que eu sofro em casa. Eu sou estrutura de pilates também. Eu falo pra ela assim, amor, tô com uma dorzinha nas costas, bem feito, não vai pra academia. Eu não falo bem feito, eu falo. Faz Falta isso. de exercício, Eu não falo bem feito. Não, Quase bem isso. feito. Não, mas tem que Mas dar eu sei uma que ela tá fustigada. certa. Mas a gente Não. fica em cima dele. Os filhos ficam... Ela dando- também fica em cima de mim, mas não adianta muito, não. Mas papai tem uma coisa diferente de mim. Eu não gosto muito de comer em quantidade. Não tenho esse prazer. Eu também não. Ele gosta. Eu não. gosto de comer. Eu não sou assim. Eu gosto do prazer da comida, não sou de receitas, de Não, também tem que ir em restaurante, porque é uma comida deliciosa. Não idolatro o alimento. Agora tá na tradição católica, tem os 7 pecados capitais. gula. Me lembro com o Betinho e o Enfio, os carnavais que a gente passava, já com eles pequenininhos, não sei se você lembra lá em Itatiaia, Hotel Fazenda da Serra, o Betinho tinha uma casa lá e o Enfio, um grande artista, grande figura também, passava lá. E a gente ficava tomando umas biritinhas, tinha uma ducha d'água, uma sauna, conversando, eles mineiros, né, tradicional família mineira, tentando lembrar dos 7 pecados capitais. A gente ia listando ira, preguiça, luxúria. você Só tinha? faltava gula, né? Faltava sempre um. Variava o que a gente esquecia. Agora, dos 7 pecados capitais, o que eu mais cometo é a gula. Eu também. Né? Eu Você não, vê, eu tô não. nesse salgadinho aqui, o que tinha de... Era o quê? Quibezinho. Eu tracei Já foi no todos. quibe, né? Foram Eu uns também sou 4 ou assim. 5. Então, Mas tem- isso é um prazer momentâneo que não se coaduna a partir de uma certa idade, sobretudo com longevidade. Eu Agora- quero viver um pouco mais. E aproveitando a nossa conversa para fazer um jabazinho, a gente vai aproveitar para dizer que a galera, principalmente ali, ó, de Valqueire, Marechal Hermes, que também tá igual a mim, igual o Chico, com preguiça de ir pra academia. Mas o Chico vai. Ele vai, eu nem vou. Você não Mas vai. agora eu vou. Já combinei com o Vicente. Novembro, a partir de novembro. A partir de novembro, eu vou estar indo lá, academia, para poder a gente, como o Chico falou, né? Se não é pela questão de músculo, nada disso, mas pela questão de saúde. Saúde. Então, vamos soltar aí, o nosso diretor vai soltar um vídeo aí. Bota o som aí, dá para soltar o som? Volta aí, bota do início aí, CNK. Volta aí. Vamos voltar aqui do início. O nosso Black Friday da Onça é imperdível, tá? Fechando nosso plano, você vai ter direito a 3 grandes benefícios, ó. Show de bola, vai ganhar um panetone na hora de chocolate de custa, nosso R$50 tradicional e mais 30 dias grátis, fechando nosso Black Friday, beleza? Não perca tempo, vem com a gente. Então, ó. Essa é a promoção lá, Academia CNK lá do meu amigo Vicente. Onde fica? Fica ali em Valqueire. Ele vai fazer essa Black Friday agora para novembro. A pessoa que fizer o plano trimestral, além dela ganhar na hora R$50, ela ainda ganha, para quem é guloso, ainda ganha um panetone. O Natal tá chegando. Um panetone, Natal tá chegando. E o primeiro mês é grátis. Então, assim, só não vai estar na academia quem realmente não quer, né? Eu já falei com a Gisela, tem academia lá no meu condomínio, mas no mês de novembro eu vou estar indo lá para Valqueire CNK lá com o Vicente. Maravilha. Maravilha. E assim, voltando aqui a falar, pra gente começar até a falar um pouquinho de política, eu queria estar me ligando aqui, ó, Sabrina, gestora lá da Quinta da Boa Vista. A gente está falando de meio ambiente. Deixa eu desligar aqui. Sabrina, tá assistindo? Depois tu fala comigo. Cara, eu tava ouvindo outro dia uma entrevista sua, e aí eu tava vendo você falando, até citou o Roberto Jefferson, que era um parlamentar que não seguia ali a mesma linha que o senhor sempre seguiu, enfim, mas que era atuante ali no Congresso, enfim, essa coisa toda. Que era um congresso diferente, né? Anos 80, anos 90. E a gente vê agora nos anos 2000, 2020, 21, 22, a gente vê surgir um Gabriel Monteiro da vida, que não tem nada a acrescentar à cidade, ao Estado, ao país. Como que o senhor vê a política
atual. A gente está vendo influencer, por ser influencer, por ter seguidores, virar deputado, virar vereador. Isso é um perigo para a cidade, para o estado, para o país. Queria que o senhor falasse um pouquinho, fizesse um parâmetro, o senhor que pega essa política lá de Brizola para cá, que era uma política totalmente diferente do que a gente vê hoje, né? Sem dúvida. Eu me preocupo muito. Eu acho que há um processo de rebaixamento da atividade política que é essencial em qualquer lugar do mundo. Fora da política, no melhor sentido da palavra, vem de polis, cidade, cidadania, cidadão. Fora da política e dos partidos enquanto encontro de pessoas a partir de projetos, de causas, de ideias, de políticas públicas, de meio ambiente, de educação, de saúde, por aí vai, não tem salvação, não tem saída, não são indivíduos que vão melhorar o mundo. Agora, a política no Brasil, especialmente, está muito degradada, transformada em politicagem. Nós conquistamos, a minha geração enfrentou na sua juventude uma ditadura. E a gente reconquistou o direito de escolher presidente, prefeito, de eleger livremente parlamentares sem que eles fossem caçados, se fizessem discursos, pronunciamentos que desagradassem o poder empresarial militar avassalador. E na luta pela democracia a gente teve um momento nos anos 80, o Brasil bonito das diretas já, multidões aqui ocupando aos milhões as capitais, exigindo diretas já. Que seu compadre Milton Nascimento marcou muito aquele momento com o coração de estudante. Exatamente. Quero falar uma coisa. Isso é quase que um símbolo daquele momento, né? Maravilhoso. Do Wagner Tiso também, essa canção. E a gente estava pelas tabelas ali. Foi um Brasil lindo e a partir dali veio um impulso que gerou a Constituição de 1988, a mais democrática que o Brasil já teve. A luta é para ela descer do papel para a vida real. E agora parece que há uma involução, porque volta com força a ideia do toma lá da cá, da compra de votos, do clientelismo, como se chama, da baixa política, da moeda de troca. E a percepção de grande parte da população de que quem está na política institucional está lá para se dar bem, para ter benefícios individuais. Eu asseguro, é possível estar na política com remuneração digna, sem demasias, sem exageros e sem enriquecer também. Eu vejo muito político que começa numa origem pobre e depois logo vai morar na Barra da Tijuca, essas coisas, né? Fora as tenebrosas transações em que muitos entram. Isso gera na população uma desconfiança muito grande. Tinha que tentar um critério, né? Agora, parte do eleitor, a gente reconquistar o direito de escolher do vereador de Vila Risonha de Santo Antônio da Manga de São Romão, que é uma cidadezinha lá do norte de Minas, até São Paulo, a maior cidade da América Latina, da América do Sul, tem a cidade do México, é maior, né? Então, isso é uma conquista. Votar a cada 4 anos para presidente da República, isso é uma conquista. Nós temos eleições bienais municipais, como serão as do ano que vem, prefeito e vereador, e eleições nacionais, governadores, assembleias estaduais, senadores, presidente da República, Câmara dos Deputados. Isso é uma conquista. Agora, essas eleições bienais não podem ser banais. E o voto não pode, o título de eleitor não pode ser para eu ganhar tijolo, ganhar um benefício, uma vaga no hospital, na escola pública. Então, essa degradação da política é muito grande e a gente tem que enfrentar lá um processo de gangsterização da política. Eu já fui em campanha em lugar em que, quando cheguei lá, convidado pela Associação de Moradores, não pude fazer o debate, não apareceu ninguém, porque o dono da área, e no caso era a milícia, falou, não pode. Tem área que o tráfico armado veda. Não, aqui não pode entrar determinados candidatos. Isso é um golpe na democracia brasileira. Então, a gente tem que enfrentar isso. Leva tempo, agora não pode desistir da política, porque aí os que se interessam por ela, com interesses escusos, vão dominar de vez. Então, é preciso a gente ter essa consciência crescente e todo mandato, toda campanha e todo mandato político é sempre pedagógico, educativo. Eu publico sempre, desde que fui vereador aqui na cidade, lá no final dos anos 80, sempre um balanço do mandato. O que você fez, o que você deixou de fazer. E tenho muito orgulho de saber que nossa bancada do PSOL foi a mais premiada lá em Brasília, do Prêmio Congresso em Foco.
fizeram o levantamento de quem mais fala na tribuna. Aliás, vocês estão sentindo isso na pele aqui. Ganhou. Eu estou entre os 3 primeiros. Ainda bem que poupa o nosso trabalho. E tem os 100 cabeças do Congresso Nacional, que o Departamento Intersindical de Assistência Parlamentar, o DIAP, sempre levanta todo ano. Eu, graças a Deus e aos colegas e à bancada, estou lá entre os 100 cabeças. Mas Isso dá trabalho, Claro. custa, exige empenho. Agora, sem o interesse da população, a cobrança, vigiar. Eu agora vindo para cá, tinha um cara falando, fala, seu Chico, tal, sempre na rua, assim que é bom, sem segurança. Eu falei, tá aqui a prestação de contas do mandato. Não, eu sempre voto em você, nem precisa me dar isso. Eu falei, não é pedido de voto, é prestação de contas. Tem gente que não está acostumada com isso. é fundamental, e aí é óbvio, você brigou muito para que o Brasil voltasse a ser um país livre e que o povo pudesse votar. Mas também é importante quando o povo, de uma certa forma, acaba escolhendo errado e esse eleito comete erros ou crimes ou éticos, enfim. E a Câmara, no caso, falar especificamente da Câmara dos Vereadores, que é onde o senhor estava em 2021, né? Quando o senhor assume novamente um mandato de vereador, voltou a ser deputado federal nas últimas eleições, mas em 2021 o senhor estava como vereador e acabou sendo relator da CPI, aonde o Gabriel Monteiro acabou perdendo o seu mandato. Duas coisas que eu queria saber. Como que funciona esse momento ali? É um momento complicado porque acaba o filho, o neto, eles têm medo de como que pode repercutir isso para a sua vida e para a sua integridade física. E essa questão mesmo de, não, o povo tem o direito de escolher, mas se escolheu errado e esse seu escolhido não agiu dentro da lei, dentro da ética, a gente está aqui para poder retirar o mandato dele. Pois é. Não, todo parlamento tem o seu conselho de ética e decoro parlamentar para examinar abusos no exercício do mandato, transgressões, comportamentos inadequados para a função pública. É claro que tem muita gente que comete todo tipo de deslize e de quebra de decoro e que não se percebe, tal, vai tocando a vida, consegue espertamente se livrar. No caso do vereador muito bem votado, Gabriel Monteiro, jovem, youtuber, essa geração nova, de que se comunica muito pelas redes virtuais, às vezes nada virtuosas, né? Redes sociais, às vezes antissociais. Ele foi um fenômeno eleitoral, tanto que mesmo preso, e aí é a justiça, não fui eu que mandei prender, que continua preso, ele elegeu a irmã dele, deputada estadual, e o pai dele, que me trata muito bem e tal. A gente, no parlamento, você tem que conviver com todo mundo, mesmo com adversários de ideias. As ideias brigam, as pessoas não, necessariamente. Desculpa te cortar, mas o senhor que, notadamente, é um parlamentar que é conhecido por se dar bem com todos os outros parlamentares, né? Sempre com respeito, né? Sabe, a gente não pode concordar com todo mundo, senão o parlamento seria um cemitério, uma mesmice. Parlamento, o Poder Legislativo, Câmara Municipal, Assembleia Estadual, Câmara dos Deputados, Senado, são espaços do dissenso, do confronto de projetos, de perspectivas. Agora, as pessoas têm que ser bem educadas, né? As ideias brigam, as pessoas não, repito. No caso do Gabriel Monteiro, ele transgrediu demais a vida dele, aquelas coisas que eu nem gosto de lembrar. Aí abriu-se um processo, não foi CPI, não, foi um processo disciplinar no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal do Rio, da qual eu fazia parte. E houve um sorteio, foi sorteio mesmo, entre os 7 membros do Conselho, e teve até uma brincadeira de um parlamentar do Conselho, que ele falava, ninguém quer pegar essa roubada aí, porque o Gabriel é poderoso, ex-PM e tal, é arriscado. Aí ele pegou um papelzinho e botou 7 nomes que eram os meus. Falei, o único que encara colocou 7 Chico Alencar ali, né? Foi uma piada, né? Sim. A gente falou, aí parou e tal, e fez direitinho o sorteio e saiu o meu nome. Alguns respiraram Tava aliviados, escrito, né? E eu falei,
tarefa dada é missão cumprida. E fiz com toda a isenção, ouvimos o Gabriel, recomendamos. Eu achava que seria difícil quando eu cheguei à conclusão, por todas as provas testemunhais, visuais, materiais, robustas, de que ele não podia mais continuar exercendo o mandato de vereador, era só isso. Ali não é poder judiciário que tribuna, que tem tribunal que condena penas de privação da liberdade, seja lá o que for. Não, ali é um processo político, jus político. E eu achava que seria muito difícil ele perder o mandato, pelo número de votos que tinha, pela reação das redes sociais. Aí vieram ameaças, xingamentos, essas coisas. E a família ficou um pouco preocupada. Eu passei a andar com carro blindado, essas coisas malucas dos tempos atuais. E, afinal, foi aprovado por unanimidade, à exceção do voto dele próprio, a cassação do mandato dele. Depois a Justiça viu, numa outra dimensão da vida dele, que ele não podia continuar solto, livre, está preso, se não me engano, até hoje. Até casou, outro dia eu li que casou na prisão. O pai dele, curiosamente, deputado federal, Roberto Monteiro, no começo lá da legislatura, no começo desse ano, falou: muito obrigado, viu? E eu não conheci ele direito. Falou: por quê? Não, eu estou aqui graças a você. Eu falei: como assim? Eu sou pai do Gabriel Monteiro. E por isso que eu fui candidato, senão ele seria federal. E eu fui na vaga dele, porque está preso e tal. Você o caçou. Eu falei: não foi eu, foi a Câmara. E agora eu estou aqui, porque tem popularidade, não nego isso. Agora, popularidade não significa necessariamente boa postura na política, no parlamento, né? E aí é que eu chego nesse ponto. Emanuel, pai em casa, desde pequenininho vendo pai na Câmara, pai vereador, pai deputado, e aí você... Pai ausente, às vezes. Mas por questões políticas, de estar representando a cidade, o estado, enfim, o país. E aí você cresce, puxa um pouquinho, como você disse, dali do lado do teu pai escritor, do teu pai, como você bem sinalizou, um jornalista frustrado, enfim. E o político, o pai político, o que puxa do pai político para o Emanuel? Quando que... Ou em algum momento já pensou em ser candidato a vereador, candidato a deputado, alguma coisa assim? Presidente da República. Presidente da República, senador. As próximas eleições estão batendo na porta. É uma perspectiva sua ser vereador da cidade do Rio de Janeiro, onde você já tem essa vocação do meio ambiente? Seria um candidato para defender essa causa, como outras também? Enfim, queria que você falasse um pouquinho do Emanuel político. Então, Júlio, primeiro eu acho que é importante deixar muito evidente algumas questões. Primeira delas, ser vereador, ser deputado, ser senador não é profissão. Então, isso aprendemos em casa, né? Papai é historiador, minha mãe é professora de português, eu sou jornalista. Então, isso o desejo de participar da vida pública é um desejo maravilhoso e tal, mas perceba que eu construí a minha carreira muito descolado do meu pai, né? Eu sou um jornalista, mestre em engenharia ambiental. Então, se for de interesse de uma construção coletiva, isso é muito importante. Não pode ser um projeto pessoal. Eu, Emanuel, gostaria de ser vereador da cidade do Rio de Janeiro porque eu me acho muito bom nessa temática ambiental, acho que posso contribuir muito para o debate. Não, tem que ser um movimento de baixo, de base, né? que eu represente um coletivo que acha importante. Então, isso está em discussão, né? Repare, ser filho de um cara como o Chico nem sempre é muito fácil. As pessoas comparam. Eu sou pai de gêmeas. É sempre uma comparação. Nossa, essa é levada, a outra é mais quieta. Nossa, como elas são diferentes. Nossa, a irmã fez isso, a outra irmã não fez aquilo. Isso é terrível. Qualquer comparação não é bacana. É lógico que é um motivo de orgulho enorme ser filho do Chico, né? Você acaba pegando muitos, para o bem e para o mal, né? Muitos hábitos. Às vezes eu me estouro e falo: nossa, você está muito parecido com teu pai nesse modo de falar. Eu me estouro muito?
Às vezes dá uma, sabe, dá uma Explosão. Falo mais coisas meio ríspidas. bronca. Flamenguista, muito mais do que eu, exagerou. Também. Então é isso, assim, a profissão existe, eu sou um jornalista, seguirei sendo jornalista eternamente, é o que me move, o que me motiva. E a construção de um possível mandato precisa partir, né, de uma discussão da sociedade, dos amigos, dos ambientalistas. Tem um tempo pela frente aí para a gente construir. Agora, sem dúvida, assim, a comparação vem. Outro dia até dizendo, mas você tem certeza que você é filho dele? Você não parece com ele? Então as pessoas projetam o pai em você, mas... Ué. A fisionomia dele é muito mais da mãe. Talvez eu Muito tenha mais, dado o gene da corda. Mas lembra um pouco, né? Lembra bem. Eu queria, só pra gente estar chegando aqui na parte final, queria que o Chico falasse um pouquinho como que você vê, você que sempre foi muito próximo do presidente Lula, em relação pessoal e em relação também ao partido. Como que você vê nessa última semana o governo Lula demitindo a presidente da Caixa Econômica, quase que, eu até diria, por pressão do Centrão ali, de colocar alguém que eles queriam? Vejo como muito ruim. É o tal realismo político, e isso nos alerta. Não adianta eleger executivo, prefeito, governador, vereador e não corresponder nesse voto majoritário, se for vitorioso, com Câmara de Vereadores, Assembleia Estadual, Câmara Federal, Senado, com uma base de apoio que não leve o presidente, quem quer que seja, o prefeito, o governador, a ter que fazer acordo com essa banda muito fisiológica, clientelista da política, que é a pequena política. Então você foi curioso, eu falei isso lá no microfone da Câmara. Olha, que coincidência, hein? Ironizando um pouco. Hoje, no início da tarde, ficamos sabendo que a presidenta da Caixa Econômica Federal, que é uma funcionária de carreira e vinha fazendo um bom trabalho, fazia uma gestão muito boa, foi exonerado. O Lula chamou para conversar, agradeceu, pediu desculpas, lamentou, mas é a realidade da política. E eu lembro quando o Pinguelli Rosa era ministro da Ciência e Tecnologia, do primeiro governo Lula, ele demitiu o nosso amigo Pinguelli, que já partiu também, físico, reconhecido aqui da UFRJ, dizendo, mas quantos votos o Pinguelli tem no Senado e na Câmara? Então tem que botar alguém lá das forças majoritárias. E está negociando, então, com o Centrão. A gente tem uma preocupação, continuamos apoiando o governo Lula, eu falo da Federação Pessoal Rede. Agora, nós vamos cobrar tudo que for contra o programa eleito nas urnas em 30 de outubro passado. Tudo que for incoerente a gente vai cobrar, vai denunciar, vai dizer que não é esse o caminho. Mas eu reconheço, só uma profunda reforma política, onde inclusive possa se adotar o que existe em muitos países. Primeiro você elege o presidente da República, ou a presidente da República. Depois, um mês depois, 2 meses depois, você faz as eleições para o Legislativo, que isso dá condições do povo que vota ter mais discernimento. Não, eu quero que esse presidente, essa presidente eleita tenham uma base de sustentação, não preciso fazer essas negociações que às vezes são antirrepublicanas, são rebaixadas e abrem a porta para esse cancro da política brasileira que é a corrupção. Agora, é um risco, né? Nós vamos ter que redobrar a vigilância sobre alguns ministros, tirar a Ana Moser, como foi, estava fazendo um belo trabalho, tirar mesmo a ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, que já era uma composição com setores mais à direita. O pior é que todas essas pessoas que estão indo para o governo votaram no Bolsonaro. Então, é uma contradição muito grande. Eu reconheço o realismo político, agora o nosso papel é alertar, é cobrar, é ficar mais vigilante ainda. Senão a gente vai ter mais do mesmo e não é possível. O Lula sempre falou, vou fazer o melhor governo da história. Quando a gente entregou o programa de 12 pontos para ele, do PSOL, para apoiá-lo no primeiro turno, em maio do ano passado, ele falou, estou vendo isso aqui, mas meu governo vai ser muito avançado do que vocês do PSOL estão propondo e tal. Vamos ver. Eu tenho
uma relação de afeto, de amizade longa com o Lula, e eu tenho condições de falar na lata, não por mim, pela nossa bancada, essas coisas para ele. E tentar fazer um governo bom para a nossa gente. Não é o Lula ou nós, é o povo brasileiro que precisa ter esperança, precisa ter comida no prato, trabalho, salário digno, diversão e arte. Tem duas coisas antes de terminar, não sei se a Gisela quer fazer alguma pergunta. Não, pode. Duas pode perguntas prosseguir. que eu acho que são fundamentais para o país hoje. O Flamengo passa o Botafogo? Ai, meu Deus. Essa é a primeira. Não acredito. É mais fácil boi voar, galinha criar dente. Mas o Botafogo em primeiro é quase que um boi voando, né? Mas Antes de eu acho começar o bom. campeonato era isso. Eu estava falando, eu postei hoje, no dia do aniversário do Garrincha, uma foto que eu vi lá no estádio Mané Garrincha, grande, do Juscelino Kubitschek com Garrincha, voltando da Copa de, não sei se é de 62 ou 50, não, 58, certamente, Juscelino, presidente. E eu falei que o Botafogo hoje, depois de tanto tempo, daquela geração de craques, Garrincha, Didi, Jairzinho, depois, Quarentinha, Gerson, ele está voltando a dar alegria. Eu sofri muito com o Botafogo na infância. Eu ia na geral, ficava só aquele anjo das pernas tortas dando um baile, metendo a bola lá dentro do gol do Flamengo. E eu lamentava a situação meio decadente do Botafogo. Eu gosto, eu prefiro que seja um time carioca do que um paulista, gaúcho ou mineiro, meu bairrismo. Esse aqui não torce para o rebaixamento do Vasco, né? Depois ele explica. Mas eu não, eu quero que o Vasco fique na primeira divisão. Mas o Flamengo acima de tudo. Nesse caso, eu acho difícil, e o Botafogo está merecendo o título. Futebol é surpreendente, ainda não há matematicamente o título na mão do Botafogo, mas... Pode entregar a taça na mão do Botafogo, Emanuel? Eles estão com a mão na Tudo taça, indica só que a que- mão tá tremendo às vezes, né? Não, o problema é que os que estão abaixo do Botafogo, Bragantino e Também não Flamengo ganha, não né? ganham. Então, está muito bem encaminhado o título. Agora, do a Botafogo. segunda pergunta, antes da Gisela fazer as suas considerações finais, porque hoje é um dia muito importante para a gente, e não tenha dúvida do que a gente está falando é verdade, daqui a 20 anos o Pedro vai estar assistindo que os seus pais estiveram batendo um papo com Chico Alencar, um dos maiores parlamentares da história do nosso país. E então, para ele, que vai estar lendo nos livros lá na escola sobre Chico Alencar, sobre a ditadura, sobre o governo Lula, sobre tudo, toda essa história que você faz parte, e ele vai poder falar assim, pô, papai e mamãe um dia tiveram sentados ali, não só com o Chico, mas também com o Emanuel, o filho dele, para bater um papo ali durante 1h30, e para ele eu tenho certeza que vai ser um grande orgulho, né, Gisela? Com certeza. Chico, eu queria que você deixasse também redes sociais para as pessoas verem essas reflexões, o Emanuel também. E ainda tem a última pergunta depois, mas essa é para finalizar mesmo. Tá. Vai lá, Manu, tô falando muito. Redes sociais, vamos lá. Emanuel_Dalencar é o Instagram. No Twitter, Emanuel Alencar. TikTok, Emanuel Alencar. Que mais que eu tô... falar pra lá. Que mais que eu tô esquecendo? TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. Sempre Emanuel Alencar. Emanuel Alencar não tem tantos assim no Brasil, né? Tem pouquíssimos. Então, Já achou algum? tem. No Ceará tem algum. Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus conosco. E do Chico. Basicamente Chico Chico Alencar, né? Eu tô sem óculos aqui. Chico Alencar, colocar nas redes sociais, seja no Instagram, seja TikTok, Facebook principalmente. Twitter. Colocou Twitter, Chico não. Alencar, vai achar. X, né? Não é Agora mais é o Twitter. X. Aliás, tem umas histórias muito engraçadas lá da Tijuca, né, em anos de votação, anos pretéritos. O pessoal chegava assim, eu votei em você, Chico Aguiar. Confundia muito. Que Agora- Chico Aguiar era administrador regional, disputou eleições, chegou a ser vereador. E ele sempre atribuía a derrota dele a que o pessoal tinha confundido e votado em mim. Mas acabou ganhando uma ou duas vezes.
Então, viu? Não é tanta confusão assim. Chico, muito... Chico César. Isso teve uma campanha para o Senado, eram 2 candidaturas. Aí uma pessoa aqui no centro do Rio falou assim, minha chapa é Mama África. Falei, como assim? Por causa do Chico César. Chico César. Eu vou votar no Chico Alencar e no César Maia para o Senado. 2 votos. Nenhum dos 2 levou. Emanuel, muito obrigado aí por ter aceito o convite, ter trazido o teu pai para estar batendo esse papo com a gente hoje. É um dia muito importante para o nosso podcast, pela representatividade que tem o Chico aí para o nosso estado, para o nosso país. Acho que... Dia do Servidor Público. No Dia do Servidor Público, isso é muito simbólico. Termos aqui 2 servidores públicos falando com um servidor público. Eu sou servidor público desde 1996. Eu entrei para ser servidor público para a Secretaria de Educação, onde eu fiquei de 96 a 2005. Depois fui para a Secretaria de Administração e estou desde 2007 na Secretaria de Meio Ambiente. Então, sou muito grato a tudo que Deus me deu e principalmente a ter me permitido virar um servidor público. E hoje estar aqui com 2 servidores públicos da pugência que vocês são é um orgulho muito grande. E para a gente terminar em alto astral, eu queria que você terminasse o programa dizendo que deve ser motivo de inveja do seu filho, como aos 74 anos tu chega com esses cabelos encaixeados tão bonitos. Outro dia lá na Câmara, uma pessoa chegou, até delegada de polícia, e falou assim para mim, eu não a conhecia. Ela estava lá numa audiência pública e falou assim, poxa, os outros deputados aí tão coloridos, acajus e não sei o que lá, ou já calvos, devem morrer de inveja do seu cabelo. O que você faz para ter esse cabelo? Eu não faço nada, tomo banho, às vezes nem penteio, nem sempre passo shampoo e toco a vida. É isso, é natural. Mas, olha, eu acho que tudo pode ser vaidade e a gente tem que ter atenção para não deixar o nosso ego avultar. Eu deixo para o Pedro, deixo para o Manu, que vai viver muito mais do que eu nesse plano aqui material, uns versos do Fernando Pessoa, que é imortal, um poeta português. Ele dizia uma coisa que eu tenho como norma de vida. Eu não sou nada, não posso ser nada, não devo querer ser nada. Afora isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Eu acho que isso é que vale a pena a gente viver. Vocês, quando fazem esse programa aqui, estão imbuídos de ajudar a espalhar benefícios, melhorar a vida, melhorar a humanidade. Foram 1h30, né? 1h30. E a turma que está me esperando vai me lascar. Muito ricos, muito interessantes. Eu peço desculpa porque eu acabo falando um pouco em demasia. Não. E fico, de novo, hein? É inédito esse encontro em podcast meu e do Manu. Gostei muito. Bacana, tenho muito orgulho de ter ajudado a nossa gente a ter mais um ser humano da qualidade desse aqui que tá resolvido na vida, já deu certo, né? E eu só tenho que passar a tocha, a chama, a olímpica do bem-querer, do bem-viver. Obrigado. Que virão depois de nós. Muito obrigado. Chico, obrigado, Emanuel. Chico, obrigado, Emanuel. Parabéns a todos os servidores públicos aí pelo dia de hoje, 28 de outubro. E é isso aí. Beijo. Valeu.